Bom dia, pessoal. Boa tarde. Bom dia, boa tarde. Bom, primeiro vou me apresentar. Eu sou Michele, de Sufa. Tenho experiência de praticamente 20 anos no mercado de bens de consumo. Passei meus últimos 4 anos sob a liderança da Andréia. E é um prazer estar compondo pela primeira vez o palco. Andréia, fica de pé. Agora eu vou falar. Aqui uma parte das pessoas conhecem. Ela falou que eu mandei muito tempo nela, agora quer mandar em mim. Pode, olha só, coisa dessa? durante 4 anos, a gente era da Stanley. Eu era vice-presidente de vendas e ela era presidente. E eu sempre fazia palestra e falava, olha, o que teve de disruptivo em Stanley foi uma baixinha que teve muita ousadia e coragem e começou ajustando estoque e forecast para a gente avançar. Só que baixinha, eu não sei de onde, eu acho que tinha um distanciamento, mas eu tenho certeza que eu sou maior que ela. Então, eu precisava fazer isso. Não, mas é prazer estar com a Andréia. A gente vai falar um pouquinho sobre um tema que eu acho que é super importante. Quando a gente vai avançando cada vez mais no mercado, se o consumidor não estiver muito ao centro, a gente está muito longe, né? E as marcas têm uma tendência a falar que é muito próxima, que coloca o consumidor ao centro, mas toma decisão porque um diretor de marketing entendeu que era isso, ou porque globalmente entendeu que era o correto, né? Então a gente vai trazer um pouquinho, vamos debater, trocar um pouquinho de experiência com a Andréia, e depois a gente vai abrir um tempinho para vocês também perguntarem, tá? Então se apresenta aí, Andréia. Você já me apresentou, né? Mas, enfim, Andréia, eu liderei, acho que essa história super bonita que todo mundo vê, de Stanley, que era uma marca não conhecida, hoje é uma marca de altíssima penetração, conhecimento super forte dentro, aqui no Brasil e fora também. Foi um prazer ter feito parte dessa história. E eu acho que é uma história muito contada também pela voz de muita gente, muitos creators, muitos influenciadores. Então, foi uma história bem legal. E é um prazer estar aqui. Você tem quanto? Mais de 20? Eu estou nos 33 já de mercado de consumo. E passando por grandes marcas, grandes empresas, e passando muito pela digitalização, né? Claramente não sou tão novinha, então passando muito por essa digitalização para chegar onde a gente está hoje. Então, que bom que a gente tem eventos como esse, onde a gente pode estar discutindo um pouco os impactos daqui para frente, como vão ser, né? Nesse mundo novo. Vai lá, Mi. Então, vamos lá. Então, vamos colocar o primeiro tema aqui. Como personalizar a experiência do público, né? Como os creators ajudam marcas a entender e se aproximar do consumidor. Eu acho que um case que eu sempre trago, e é a aproximação mesmo, de se sentir pertencente à comunidade, para mim, é o Fausto, né? Quando eu falo de Stanley, que foi o mais forte, o Fausto Carvalho, o Jorginho. Quando a gente vivia Stanley, ele ainda era pequeno. Stanley também, no Brasil, estava começando a crescer, já tinha um pouquinho do bochicho do copo mágico, mas ainda não era Stanley que a gente construiu. Mas ele realmente era a pessoa que fazia parte do personagem dele, né? E todo Faria Limer, né, principalmente o paulistano ali da região de Faria Lima, sempre tinha uma conexão muito forte com o beat, com a Stanley, e eu sempre falo, não que ele tenha feito, mas ele fez com que a comunidade da Faria Lima se sentisse pertencente e que o Stanley fosse uma parte do Faria Limer, né? Então, acho que isso é muito, muito legal e acho que é o maior exemplo. O que você traz aí, Andréia? Eu achei ótimo o exemplo, mas eu acho que eu queria falar sobre a ótica da criação mesmo, porque as pessoas muitas vezes vêm e falam assim, nossa, mas como é que vocês tiveram essa ideia? Como vocês foram tão brilhantes e fizeram um planejamento enorme para poder chegar nesse lugar? E, na verdade, eu acho que uma das coisas, sempre olhando pelo lado da indústria, que está muitas vezes de um outro lado de muitos de vocês, é a coisa da flexibilidade de você ir aprendendo junto com o processo, né, Mi? Eu acho que foi muito... A história do Fausto é uma história dessa. Ele estava... Não é que a gente falou, vamos atrás, vamos fazer. Ele procurou a gente. Aí a gente conversou. Aí a gente foi aprendendo qual era o conteúdo. E a gente foi construindo tudo junto. Tudo muito a 4 mãos, 6 mãos. Acho que tem muitos outros exemplos nesse sentido que foram usados ali. Acho que um outro, talvez a gente possa comentar um pouco depois, é a história dos haters, né?
Que a gente tinha, da mesma forma que se criava para coisas positivas em relação à marca, tinha muitas coisas negativas. Na época, a área de marketing chegou para mim e falou: Andréia, a gente tem que se posicionar com os haters. Eu falei: gente, a gente vai se posicionar com os haters e a gente vai cair no vácuo, né? Porque não é sobre isso. Vamos abraçar. Pega aí, pega todas as coisas negativas que a gente teve, vamos mandar o copo, vamos deixar eles usarem. E aí eu falei: eu nunca trabalhei em nenhuma marca, apesar de marcas enormes, que tinha uma comunidade de ex-hater, né? Uma comunidade de ex-hater porque eles conseguiram vir com a verdade depois. Então, acho que tem uma história aí da verdade, da relação de verdade, da relação com o produto, que é um desafio enorme. Eu acho que, pelo lado dos fabricantes, sempre é um desafio, e da indústria, sempre é um desafio, porque quer que as coisas sejam criadas muito encaixotadas, quadradas, e aí isso perde a verdade. Na hora que vai para a boca do influenciador, que vai para a boca dos creators, ele acaba se distanciando da realidade, e aí fica tudo muito falso, né? Acho que é um papo bom esse aí para a gente pensar e explorar um pouquinho mais. Boa. Como manter a autenticidade mesmo em grande escala? Agora é com você. Que eu acabei de falar, né? Exatamente. Vocês viram que a gente não combinou, né? Porque é desse jeito. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Se a gente já mudou alguma coisa quando ouviu comunidade, né? Eu vou trazer alguns pontos aqui. Eu até estava falando com o time, né? E a gente falou, quando a gente erra, né? Antes de Stanley, eu também tive passagem por Coca-Cola. E era impressionante. Eu era viciada em Coca-Cola. Viciada. E graças a Deus trabalhei 9 anos lá. Então, mantive meu vício muito forte, muito próximo da marca. Então, só que eu tinha uma resistência muito grande com Coca-Cola Zero. O dia, obviamente, sou extremamente radical, do 8 ao 80, eu falei, vou parar refrigerante. E mesmo trabalhando na Coca-Cola, eu parei, mas eu tomava 2 litros, 3 litros de Coca-Cola normal por dia. Parei, e aí eu não aceitava nada. Não tinha zero, não tinha opção nenhuma. E, obviamente, com a mudança que já vinha acontecendo, todos os meus amigos, onde eu ia, era todo mundo tomando Coca-Cola Zero, né? E eles falam, mas você tem que tomar pelo menos Coca-Cola Zero. Eu falei, não é sobre Coca-Cola, né? Nem zero, nem caloria. É sobre não tomar. Eu tomei uma decisão para cortar o hábito. E aí, todo mundo falando da zero, zero, zero. O dia que eu tive vontade de tomar um refrigerante, eu tomei a zero. Foi por impacto de comunidade, porque todo mundo já tomava, né? E aí eu falei... Cara, assim, você começa a mudar os hábitos exatamente porque naquele momento era a comunidade que eu estava fazendo parte e todo mundo tomando zero. E aí a Dani perguntou, eu falei, dali para frente eu achei que o mundo era zero. E aí eu assumi o canal Cash, um pouquinho diferente. Opa, perdão. E aí eu fui fazer uma ação no Cash, diferente do canal Super. Eu falei, não, que agora zero já é 50% do mercado, a gente está ficando mais saudável, vamos. Compraram, né? Aí tomamos uma decisão conjunta entre indústria e varejo que a gente ia fazer. Aí, obviamente, acostumada com volume de cash, né? Acho que para todo mundo tá bem junto, é o atacadão, é um açaí, um roldão, enfim, é volume alto. A embalagem é super diferente porque não agrega muito serviço, é sempre embalagem econômica, né? Mais por menos e tal. Aí eu já fui com a embalagem Coca-Cola Zero, o ticket médio era 1, o giro, né? Porque era exatamente, você comprava para levar para casa para consumir, de 2 litros. E a embalagem de cash eram 8 unidades, de 2 litros. Aí já primeiro o erro meu. Já falei, vai vender muito. Aí a gente chegou com volume. Quando chegou, a gôndola de zero era muito pequena. Não cabia o volume todo que a gente tinha projetado. Aí eu falei, volta, porque já tinha chegado no cliente, a gente teve que voltar e não tinha espaço para colocar. Refrigerante não deve ficar em tempo aberto, porque o sol mancha a embalagem, não que tivesse... Não é bom, obviamente, mas assim, primeiro impacto está na embalagem. Coca-Cola, embalagem plástica é 2 meses de shelf life, então é muito curto, então eu tinha que vender muito rápido. Ou seja, o histórico era zero, porque senão vendia zero. Eu botei uma embalagem que não vendia, coloquei numa embalagem maior que também não vendia, e o consumidor que estava lá não estava comprando, porque ele comprava lata e Coca-Cola normal. Então, assim, foi o erro. Eu, fazendo parte de uma comunidade, já como consumidora, eu falei, vou impactei totalmente errado. E aí foi o desespero, porque o shelf life muito curto para qualquer produto premium, Coca-Cola dentro do portfólio ele é premium. Como é que a gente ia fazer para chamar o consumidor e levar? A gente foi para a rodovia. Graças a Deus, era uma loja na BR,
lá em Campo Grande, e a gente subiu um paredão, porque eu só tinha mandado 10 carretas. Cada carreta tem 24 pallets. Então, deu um muro. Assim, quem passava tipo, atravessando de Mato Grosso do Sul para Mato Grosso, via um paredão de Coca-Cola zero. E aí, o que começou a acontecer? Foram todos os consumidores, cidade pequena, né? Em Campo Grande, foram todos os consumidores, a gente conseguiu fazer total abaixo de estoque, porque o consumidor foi para lá, entendeu que estava promocionado, porque estava todo comunicado. Aí, bom, fechou, falei para vocês, falei que vendia, não tinha risco, olha aí, o consumidor comprou, deu tudo certo, vamos para o próximo pedido. E aí eles viraram e falaram, não, Michele, agora tem um probleminha. O custo de cash ele tem um valor menor, ele consegue ser mais econômico ao preço ao consumidor, porque ele tem um custo operacional menor. Aí ele falou, olha o que você fez. Eu tinha 60% de vendas em ticket médio, que dava aproximadamente 24 refrigerantes, saiu tudo com ticket médio de 2. Você me deixou com um monte de lixo, porque eles abriam as embalagens para comprar 2, e levou todo o público que consumia o ticket médio muito mais baixo, e aí aumentou o custo operacional. Eles tiveram que abrir todos os caixas. Cash sempre tem uma quantidade grande de caixas, né? Mas operam com poucos, mas não tem muita fila. Eles tiveram que abrir todos porque lotou de consumidor final e só para comprar Coca-Cola zero, e ainda estava promocionado, porque já estava chegando muito ao ponto. Então, eu sempre falo, né? A gente consegue impactar, e obviamente como indústria, como marca, quando já está muito, né, firme já, a gente consegue mudar, mas o fato nem sempre você pertence à comunidade do zero, mas assim, o cuidado, né? Voltando ao consumidor, onde ele quer comprar, a gente tem que dar essa oportunidade para o consumidor, onde ele quer comprar, deixa ele comprar da forma que ele se sente melhor, no momento que ele quer comprar. A gente impulsionou, mas impulsionou de uma forma errada. Gerei custo para o canal, enfim, aquela loja virou referência, acho que passou uns 2, 3 anos. Eu já tinha saído da região, fui lá fazer uma rota, e eles falaram, a gente quer te dar um abraço, porque realmente zero e suco eram 2 categorias que não vendiam em cash, porque tinha uma questão de consumidor diferente. E eles falaram, graças ao seu esforço e dar trabalho para a gente, hoje representa 30% das vendas. Então, para a categoria de refrigerante, que é 40% de um canal, é muita coisa. Aí ele falou, mas o problema é que, para essa loja específica, nosso cash todo é 36% consumidor final e o restante é varejo, né? Mesmo que seja informal, você sabe pelo ticket médio. E essa loja tem 88% é consumidor final. Graças à sua movimentação com Coca-Cola zero, todo consumidor final foi fazer a compra dele lá e, obviamente, mudou toda a dinâmica da loja. Então, acho que é um pouquinho disso. Como evitar que a pressa de postar faça você perder relevância e profundidade? E aí, André, você que é uma super creator, super influencer, manja tudo de TikTok, dança pra caramba, viu, pessoal? Conta aí como é que você reduz essa velocidade aí para post. Não, Não, acho que aqui é mais uma questão do planejamento, né? Eu acho que como de aproveitar, eu acho que o grande dilema é como você aproveita a coisa do momento versus você conseguir criar coisas para você não viver em função disso, né? Eu fico imaginando a loucura que deve ser a vida de vocês. Porque é o tempo inteiro criando conteúdo, e é o tempo inteiro eu estou criando conteúdo e eu estou vivendo, né? Então, acho que eu estou também numa fase agora de... É bom viver também um pouco. Então, acho que o tema de planejamento vale a pena a gente introduzir e pensar um pouco como é que se estrutura para que o consumidor tenha a expectativa daquilo, que aquilo vem, mas que vocês também não percam a oportunidade do momento. Então, como lidar com o equilíbrio entre essas duas coisas, eu acho que é um dilema que, na verdade, acho que a pergunta é mais para eles do que para mim, porque eu não saberia, eu acho que eu não saberia fazer o que vocês fazem de conseguir estar o tempo inteiro conectado e continuar vivendo. Então, acho que vai a pergunta de, dá para viver, gente? Dá para viver enquanto a gente está fazendo todas essas coisas ao vivo ao mesmo tempo agora? E eu acho que o convite fica no planejamento mesmo, tentar planejar para poder fazer coisas que já deem um baseline, né? Já dê uma base, e aí em cima só vocês aproveitem as oportunidades de postar aquilo que faz sentido no momento. Né? Agora eu vou dividir um ponto aqui na época que eu trabalhava com a Andréia. Que eu não sou ansiosa? Só tenho pressa? Só tem pressa. Não, o ponto era assim, eu era comercial, né? E obviamente o meu imediatismo é muito maior do que quem está em planejamento e marketing, mas muito. Hoje eu estou no lado contrário e estou pedindo para o time de comercial parar de me atropelar, que calma aí que a gente precisa respirar. Mas o ponto era esse, né? E a Andréia era presidente, então era muito difícil, porque era o tempo todo eu falava, olha lá, não sei quem postou, vai, é trend, não sei o que, tá na vai. Ela falava, tem que seguir o planejamento. Eu pensava, que
cacete de planejamento é esse, meu Deus do céu? O cara tá estourado. E é sobre isso. De fato, quando a gente para, obviamente, a gente tem a sede, né, de ver o número estourar. Mas o mais importante, cada vez mais, e assim, eu conversei ontem bastante com bastante creators que estavam aqui, é o quanto você conta história, né? Acho que eu tô num... Stanley foi um desafio muito grande, porque a marca já existia há muito tempo, mas não era grande. Não tinha relevância, isso é fato. E aí teve a mudança toda, hoje é uma super marca e maravilhoso. Agora a gente está vivendo um movimento um pouquinho diferente com o meu desafio, né, de Pharmax, de fazer novas marcas. E é sobre isso. Se a gente não contar a história, você vai fazer uma publi e fica com cara de publi. Mas como é que a gente cria? Como é que a gente traz o consumidor? Como é que eu faço várias comunidades pequenininhas se aproximar do meu produto? Como é que eu faço ele testar? Como é que eu faço ele experimentar para ele falar, cara, gostei? Então, acho que é esse, né, o ponto. Eu fritava a André, mas deixava ela quase doida. Falava, tem que subir, tem que postar, tem que repostar. Era a vida assim, era post, repost. E obviamente, Stanley estava muito grande. Então, todo mundo que comprava, que tinha acesso, queria postar e queria comunicar e marcava. E aí a gente ficava sempre na expectativa de vai. E, de fato, é isso. Não tinha planejamento. Assim, eu não queria o planejamento, mas o papel dela era super fundamental junto com o marketing de segurar e falar, não, a gente tem que cumprir uma história, fazer com que faça sentido. Às vezes, um item dos haters era isso muito, né? Não queria, era os extremos, era a caixinha totalmente despencada da caixinha, mas era exatamente um queria muito e o outro queria dar mais motivo para ter mais ódio ainda, para virar mais assunto. Eu era a parte que queria que tivesse mais ódio para ter mais assunto. E o marketing, como é que a gente protege a marca? Então, assim, eu acho que esse planejamento e esse equilíbrio foi bem fundamental. Essa parte é a vida, de balanço e equilíbrio. Mas só um ponto adicional que eu acho que faz sentido assim, de se pensar, quando eu falo de planejamento, não é sentar e planejar para o resto da vida, todo o futuro, porque a gente não sabe o futuro. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, tem a coisa do baseline, de você conseguir já saber e ter a sua base de trabalho. Mas tem um tema de como, dentro da perspectiva de planejamento, como fazer coisas que estão construindo para uma coisa maior. Então, eu acho que esse pensamento, esse tipo de mentalidade é muito relevante quando a gente está muito no dia a dia, na hora. E é isso, eu estou pegando esse momento, é isso, o que eu estou construindo um pouco mais a longo prazo? Como é que eu crio perpetuidade daquilo que é o meu assunto, né? Eu acho que o Jorginho era um bom assunto que a gente falava assim, cara, até quando ele vai conseguir ser o Jorginho? Até quando? E ele conseguiu se reinventar diversas vezes dentro do mesmo personagem, dentro do core dele, mas sempre pensando como é que ele estava construindo para essa coisa maior, né? Como é que ele estava construindo para uma perpetuidade do trabalho dele que continuou. Ele foi se colocando em outras áreas. Ele foi se colocando em áreas de esporte, por exemplo, que ele era super bom. Chamou uma base de fãs super grande. Então, a gente foi acompanhando muito esse crescimento dele, mas eu acho que a coisa do planejamento vai nisso também. O que eu estou criando hoje que está construindo para aquilo que eu quero ser no dia de amanhã, porque senão fica tudo muito efêmero, né? A gente vive num mundo muito efêmero e tem que tomar cuidado, porque senão, hoje, vocês estão conseguindo capturar, monetizar, capitalizar, mas quanto tempo durará, né, essa brincadeira? Eu acho que isso é um pensamento, uma mentalidade importante para trazer aí em tudo aquilo que vocês estejam fazendo. Vamos lá, propósito e posicionamento. Acho que esse é o tema mais gostoso que tem para falar. Como provar que seu propósito é real e não discurso? Quer que eu comece ou começa você? Então, vamos lá. Aí eu vou trazer... Tem vários pontos, mas assim, eu acho que... Se a gente... Vou voltar, não vou só em Stanley, porque Stanley é fácil falar, porque está muito recente, né? E eu deixo para a Andréia aí que... para ela tocar um pouco. Mas, assim, para mim, essa parte de propósito, e deixa fazer, né, parte de discurso, na Coca tinha um ponto que era muito legal, né? A Coca-Cola, ela falava assim, não necessariamente eu vou influenciar para que você tome refrigerante, mas se um dia você resolver tomar refrigerante, que seja o meu. Então, isso era um ponto que a gente falava assim, que discurso, né? Porque é discurso, mas não era. Então, quando a gente vê o engajamento da marca, ela vai passar milhões de anos, assim, tipo, o Papai Noel da Coca-Cola existe,
cara, nem sei se Papai Noel, mas é vermelho, ou se já mudou de cor, mas ele continua lá, vermelho, do mesmo jeito, fazendo as mesmas carreatas, passando por todos os lugares. Quando a gente fala do urso polar, né, cara, Brasil, o urso polar tá uma coisa totalmente que não cabe, mas cabe, porque é da marca, e ela vai se comunicar assim, porque ela vai gerando o conhecimento da marca com criança, que ainda não é consumidor, e ela não faz nenhuma ação para que criança experimente refrigerante. Não é o target de Coca-Cola de forma clara, né? Então, aí eu falo assim, realmente, quando você... O propósito de Coca-Cola era muito legal, era deixar à vontade. E quando você olha hoje para a Coca-Cola, você fala uma marca, com certeza uma das maiores, né? Em alguns lugares ela já briga com Pepsi e tal, mas quando você fala de Coca-Cola é isso. Ela deixou de ser Coca-Cola. Coca-Cola hoje vende chá, vende água, vende suco, vende água de coco, vende leite, vende tudo. E é sobre isso. Então, como é que eu vou deixar de falar? Porque ela tá realmente sinalizando que, por saúde, ela vai desincentivar o consumo de açúcar. E ela é cobrada por isso e, obviamente, ela tem que fazer. Mas ela realmente deixou de estar no discurso e é um propósito dela. Tanto que é uma indústria de bebidas, né? Então, acho que o caso da Coca, apesar de... Ele constrói a história e o pertencimento com a marca, mas ele cuida realmente do propósito. Eu vou trazer um outro exemplo aqui. Eu acho que propósito tem a ver com verdade. É tão simples quanto isso. É de verdade para a marca? Faz sentido? Vou trazer o contraponto do não açúcar e açúcar. Eu trabalhei durante alguns anos com Açúcar União, líder absoluto de mercado. Acho que foi uma marca deliciosa de se trabalhar, porque o propósito da marca era criar um mundo mais doce. Então, você começa com um propósito, com uma verdade muito grande. Qual é a verdade? Eu sou um açúcar, eu não sou para dieta. Eu estou para você naquele momento em que você precisa se dar um presente ou matar uma vontade. E eu acho que quando você assume a sua verdade como marca, fica muito mais no propósito do que no discurso, né? Na época, a gente lançou uma série de campanhas com União, além de expandir a linha, porque a gente assumiu a verdade de quem era a marca, uma série de campanhas de verdade, histórias de verdade, de dulçor, de amor. E a gente falou, estamos vivendo num mundo tão difícil, será que a gente consegue? E a gente teve um impacto absurdo, tipo, duplicou todos os nossos números nas redes digitais. Venda foi altíssima, principalmente dos outros produtos que não eram necessariamente só o açúcar. A gente expandiu, mistura para bolo, começou a fazer um monte de coisa. Por quê? Porque tinha uma verdade absoluta ali. E as campanhas eram todas em cima de verdade. A gente contratava, foi um pouquinho antes da época da explosão, né, dos influenciadores, mas a gente contratava os influenciadores da época para contar histórias. Era a mulher que descobriu e que a gente mandava um bolo falando que a sua vida seja mais doce, ela falando para o marido que eles estavam grávidos depois de uma dificuldade muito grande de engravidar. Coisas do cotidiano, uma verdade do dia a dia, e que a marca, com todo o seu carinho, o seu dulçor pelo consumidor, trazia um pouco de dulçor para o dia a dia. Então, acho que tem muito a ver com a verdade. E eu acho que nesse duelo, eu não sei se eu posso usar essa palavra duelo, mas nesse duelo entre aquilo que as marcas querem, pela cabeça, muitas vezes, de marqueteiros, que querem induzir as pessoas que entendem do seu público e que estão influenciando o seu público a fazer a coisa quadradinha, se chegar nesse meio termo e falar, cara, qual é a verdade? Eu posso trabalhar só com a verdade da marca, mas eu posso comunicar isso na minha forma para o meu público. E eu acho que quando os dois lados conseguem chegar nesse caminho do meio, não tem outra alternativa que não sucesso. E vocês têm um papel fundamental nisso, porque muitas vezes a gente, do outro lado da mesa e no PowerPoint da vida, e nas pressões corporativas, da indústria, etc., não está enxergando isso. Então, trazer isso para a mesa é muito importante, é importante que vocês façam esse papel, ajudar a gente, né? Faz sentido, Mi? Super, super. Também queria receber um bolo. Bom, pessoal, a gente tem praticamente 2 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Manda. Você viu que a gente muda toda aqui. Matheus. Não tem participação, mas a gente vai... Ah, já tem ali, tem ali. Bom dia novamente. Olá. Vocês quase sempre foram o topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim, das grandes indústrias.
vocês falaram sobre verdade, sobre creators trazerem isso para as marcas e pediram dicas de como que os creators podem trazer isso para vocês. Mas vocês, como presidentes, vice-presidentes e diretoria, como que um creator pode impactar vocês para trazer isso para que seja relevante? Porque eu posso chegar e falar assim, eu tenho uma ideia legal. Beleza, como que eu vou ser relevante o suficiente para a Andrea para conseguir levar isso para chegar em vocês, porque às vezes pode passar por uma cadeia tão extensa e tão longa que se perde ali. Então, justo em cima dessa dica que você colocou, como que um creator pode ser relevante o suficiente para chegar até vocês e impactar para mudar o rumo de uma marca? Eu? Super boa pergunta. Eu acho que é uma questão, de novo, mão dupla. Eu sou uma pessoa que eu tenho um estilo de liderança que eu não sou de ficar trancada na minha sala. Muita gente trabalhou aqui comigo e eu não sou. Eu quero saber o que está acontecendo no TikTok. Eu não sei, porque eu tenho 2 filhas que são super, eu converso com elas, aí eu vejo que o que a gente está fazendo na empresa está errado, aí a gente vai, liga para ela do TikTok e fala, vem jantar comigo, porque a gente quer fazer as coisas de maneira diferente. Então, acho que depende muito dos executivos terem uma atitude muito proativa de construção e abertura de aprendizagem. Estou te dizendo, Marcos, que isso acontece, né? É muito difícil, muitas vezes. Mas eu acredito muito nesse estilo de liderança. Além do fato, tem que contratar equipe boa. Se a equipe não está conseguindo entender que aquela história é boa e que aquilo pode impactar e que aquilo pode mudar uma realidade, você tem que trocar a equipe. É tão simples quanto isso, mas não é tão simples, porque na vida real as coisas acontecem e ficam presas no meio do caminho. Agora, eu também sou uma pessoa que sempre atendi, vem por LinkedIn, cara, eu tive uma mega de uma ideia. É isso, isso, isso. É ideia boa? Que nem sempre é, né, gente? Vamos combinar que também tem esse outro lado do negócio. Mas eu acredito muito que é uma cocriação mesmo. E muitas vezes vem do creator, mas muitas vezes vem do briefing do próprio cliente. Eu preciso chegar nesse objetivo. Foi um trabalho super grande que a gente fez com a equipe do TikTok, por exemplo. A gente falou, cara, a gente tem um desafio enorme de negócio, esse ajuda a gente a chegar lá. Eu não sou uma pessoa especializada em creator. Eu falei para vocês que eu passei pela digitalização aí em mais de 30 anos. Eu preciso estar junto com grandes pessoas que entendem desse mundo para poder me ajudar, como indústria, como fabricante, a chegar lá. Então, acho que vai um pingo de humildade de você reconhecer que aquilo não é a sua realidade, que existe uma realidade que você precisa entender. Agora, eu acho difícil, muitas vezes, para o creator conseguir chegar nisso. Então, eu acho que vai dos 2 lados, mas eu imagino que seja um desafio constante. Assim, eu acho que o grande negócio aqui é ter ideias que são também muito diferenciadas e de impacto. E isso a gente vê muito pouco. A grande verdade também é essa. A gente vê muito pouco de coisas que são efetivamente transformacionais. Meu incentivo é assim, cara, encontrem uma maneira. Cold call, encontre uma maneira. Hoje em dia, todo mundo é acessível. Encontre uma maneira de chegar em quem toma a decisão, se a decisão não está sendo tomada. Para mim, acho que também... eu falo assim, a gente tem que ter um time muito diferente. Eu sou extremamente quadrada, né? E tenho pouca facilidade de falar, não... Obviamente, meu lado racional de pensar me leva a isso. Mas meu time é totalmente diverso. Cada um pensa de um jeito, cada um gosta de uma coisa. E a nossa decisão parece uma coisa de maluco. Senta todo mundo, cada um fala uma coisa, mas isso que é o importante, né? A gente ser muito diferente para construir diferente. Porque, com certeza, se eu tiver que vender para quem tem o meu perfil, eu vou vender muito fácil. Mas, por exemplo, se eu tiver que pegar alguém do perfil da Andréia, eu não vou conseguir vender. Ela não vai conseguir vender para o meu, a Carol. E assim vai indo, né? Então, acho que o mais importante é sempre a gente, como indústria, né, como marca, a gente tem que estar aberto. Quem que é o meu público? E outra coisa, foi o tempo que as indústrias falavam, o meu produto é para tal público. Esquece. Né? Quando eu falo assim, sempre todo mundo fala, mas a gente precisa vender, tem que fazer promoção, porque o nosso público... Eu falei, esquece. O público de Stanley, um copo, o primeiro concorrente dele custava R$2, que é um copo americano Nadir Figueiredo. O nosso era 20% do salário mínimo. E a gente vendia para todo mundo. O consumidor, ele escolhe o que ele quer comprar e que marca ele se sente pertencente. E a gente, como marca e indústria, tem que abaixar a bola e falar, cara, eu preciso desse consumidor. E as pessoas que levam isso e fazem com que o consumidor
receba essa mensagem de forma clara é o creator. Ele tem a comunidade dele. A sua comunidade não é minha comunidade, que não é a comunidade dela. Só que como é que eu faço uma marca entrar em todo mundo? Agora é em ciclos, né? Assim, em silos, né? Pequenininho, em ciclos pequenos também, vai por uma cor, vai por um modelo, vai por um preço, enfim. A gente tem que respeitar essa diversidade. Eu sempre falo, quando entra num campo onde eu não conheço, onde eu não me sinto bem, eu chamo alguém e falo, vem cá, que essa parte aqui eu vou pular porque eu não dou conta de fazer mesmo. Então, acho que esse é o ponto mais importante. E como os creators chegam, tem um ponto que eu sempre bato muito e eu vou arrumar um monte de inimizade, está tudo certo também, porque vai valer o que eu acredito. O ponto é que tem muita gente criativa e muita gente boa e que se aloca em alguma agência e fica travado ali. E o valor fica extremamente monetizado. E nem sempre, a indústria, quando vai botar muito dinheiro, a gente não aposta muito em achômetro. Normalmente tem um cálculo. E aí você fala, poxa, mas olha a quantidade de seguidores. Então, assim, vai te minando. O que eu falo é, continue sendo, do mesmo jeito que você tem criatividade, continue sendo para chegar também nas marcas, traga de uma forma mais direta e entenda que nem tudo na vida você vai construir só com dinheiro. Talvez você tenha uma marca te validando, trazendo, né, próximo de um consumidor que você não está, isso te abre portas e você consegue crescer em um mercado que você ainda não está. Acho que acabou o tempo. Estava olhando ali. Pessoal, passamos, estourou aqui, está piscando. Super obrigada. A gente deixou os links de LinkedIn, a gente fica super à disposição. Andréia, super obrigada. Pela primeira vez, depois de milhões de anos, a gente divide o mesmo espaço. E obrigada, pessoal. Obrigada, gente.